Bom dia, pessoal! Começando mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje vai ser uma live muito especial, tem um convidado muito especial. Já chegou a Flavinha aí, como é que tá o áudio? Tudo certo aí, pessoal? Tá aí o Caio também. E hoje a gente vai falar aí das perspectivas, né, para economia. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Já colocar ele aqui. Que é o Carlos André Montenegro, que é, aí, na minha opinião, um dos maiores, né, empreendedores aí do Brasil. Fez muita coisa bacana. Tá aí o Carlos André aí. Como é que tá? Tudo Richard, bem? Bom tudo bem, dia. querido? Estou fazendo a apresentação aqui, que eu sou um grande admirador aí da sua jornada como empreendedor, também um early adopter, né, do Bitcoin, e é uma Sem honra dúvida. aqui fazer essa live com você. Vou até desabilitar aqui os comentários para a gente focar. Só um minutinho. Certinho, então. Muito obrigado, viu, Carlos André? Ô, Richard, em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza de falar com a gente, roubar um pouquinho do seu tempo nesse momento em que você está sendo tão requisitado, por ser justamente uma das mentes brilhantes, na minha opinião, no Brasil, um grande economista, um cara que pensa à frente do nosso tempo. Então, eu queria capturar um pouquinho da sua inteligência, da sua visão, entender o que está acontecendo nesse mundo maluco que virou de cabeça para baixo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo. Pô, eu que agradeço, é uma honra aí, estou às ordens. Eu criei um roteiro para a gente começar o nosso bate-papo. São inúmeros assuntos, muitos números, né? Nessa era de Big Data, é tanta informação que vem de tudo quanto é lado e a gente tenta separar o que é realidade, o que é fato, o que é fake news. Então, eu criei um roteiro para a gente tentar seguir aqui uma linha que todos possam acompanhar. Pode ser dessa maneira? Claro, claro. Bom, o primeiro deles, eu vou passar rapidamente sobre todos os tópicos que a gente vai cobrir. O primeiro deles será o efeito do coronavírus na economia mundial. A gente tem dois dramas, né, que o mundo inteiro está vivendo. Um de curtíssimo prazo, que é a saúde, e um de médio e longo prazo, que pode ser justamente a fome. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O segundo deles vai ser o que o Brasil pode fazer para sair dessa o mais rápido possível e o menos machucado possível. Queria também que você entrasse no nosso assunto, né? Fazer uma análise do que aconteceu com o Bitcoin, com a queda brusca de todos os mercados mundiais. O Bitcoin acabou acompanhando essa queda brusca. A gente, eu principalmente, que sou early adopter do Bitcoin, eu acho que sempre tive o Bitcoin como uma alternativa a isso tudo que vem acontecendo no mercado financeiro. A gente tem um evento importante que eu vou querer que você fale sobre também, que é o Halving desse ano, né? E depois vou terminar com suas considerações finais e ouvir de você o que você espera para o futuro da economia logo após a pandemia passar e as coisas começarem a clarear. Tá? Então, para pegar logo o primeiro tópico, para a gente não perder muito tempo, falar sobre os efeitos do coronavírus na economia mundial. Eu vou fazer uma breve introdução, um relato do que eu consegui capturar de informação até agora e que você depois falasse sobre isso. Tá? Como todos sabem, uma pandemia que pegou 3/4 do mundo até agora, são mais de 150 nações afetadas e infectadas num curtíssimo espaço de tempo. O que continua assustando todo mundo é a velocidade com que o vírus se espalha, um vírus que pode ser até 10 vezes mais letal do que uma gripe comum. Essa informação foi dada pelo Dr. Anthony Fauci, que é o chefe da força-tarefa americana na Casa Branca. Apesar de muitos falarem que pode ser uma gripe comum, ela não é uma gripe comum, porque ela é muito mais letal que uma gripe comum. E por causa disso, a gente vê uma coisa sem precedentes na história: 3,5 bilhões de pessoas em lockdown no mundo. Né? Já eram 2 bilhões de pessoas em lockdown. A Índia anunciou o lockdown há 2 dias, colocando mais 1,3 bilhões de pessoas em lockdown, pessoas que não podem sair de casa, trabalhar, produzir para manter a economia girando. Né? Então, os países do mundo inteiro, da noite para o dia, se tornaram enfermos. Somos todos pacientes. É uma crise que não tem endereçamento, ela pega tanto rico quanto pobre.
E me parece que o remédio a ser aplicado, apesar do problema ser o mesmo para todas as nações, o remédio para ser aplicado não é o mesmo. Porque você pega os países ricos que têm a capacidade de sustentar as famílias em casa por mais tempo, e países pobres que não têm essa capacidade, pessoas que precisam voltar a trabalhar, pessoas que literalmente vendem o almoço para comprar a janta, e o que fazer no meio dessa pandemia, né? Existe essa história do lockdown vertical versus lockdown horizontal. Para quem não sabe, seria basicamente no lockdown vertical separar as pessoas que estão em grupos de risco, separar os idosos e aos poucos fazer a economia ser religada, voltar a funcionar. Além da história da pandemia, a gente não pode esquecer, né, Richard, você, como economista, que é da guerra do petróleo, essa guerra do petróleo que também teria um abalo importante na economia. E quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, a gente vê o resultado que a gente está vendo, um dos maiores tombos da história de todas as bolsas mundiais. O S&P caiu 20% em 15 dias, isso foi 2 vezes mais rápido do que a depressão de 1929. Parece que está mais estável agora, mas ninguém sabe ao certo onde é o fundo do poço. Então, eu gostaria que você explorasse tudo isso que eu acabei de falar. Eu quero muito pegar a sua visão sobre o que está acontecendo e o que deve acontecer no curtíssimo prazo. Perfeito. Então, antes mesmo do coronavírus, né, desde meados de 2019, no ano passado, a gente já tinha alguns sinais de que a economia global ela já estava começando a entrar num processo de desaceleração e deterioração. Você tinha uma série de indicadores antecedentes econômicos, aqueles que antecipam o ritmo da economia em alguns meses, já fazendo esse alerta, e o mundo acumulou muitas fragilidades ao longo aí dos últimos anos, né? Porque a gente teve uma longa expansão global, né? E nesse período, com taxas de juros muito baixas, você teve um incentivo muito grande a empresas se endividarem, pessoas se endividarem, governos se endividarem, um mercado que não tinha grandes volatilidades, principalmente no exterior, incentivando também fundos e grandes investidores a se alavancarem. Enfim, a gente acumulou uma série de fragilidades, já era um sinal de alerta. Com o coronavírus, né, um grande gatilho, né, que começa a aflorar essas fragilidades e começa a colocar, e praticamente paralisou o mundo. O que chama a atenção, que eu acho que o primeiro tópico que eu acho importante é como a centralização, né, de poder e recursos, e principalmente também de um órgão que deveria, né, ter sido adotado o princípio da precaução, que é a Organização Mundial da Saúde, por muito tempo, se você pegar os comunicados deles em janeiro, eles estavam minimizando, eles chegaram a falar em meados de janeiro que não tinha nenhuma prova que esse vírus poderia ser transmitido de pessoa para pessoa. Eles também falavam que ninguém tinha que mudar nada da rotina ou tomar qualquer atitude em relação aos voos que chegavam da China. Então você tinha toda uma minimização. Até no Brasil, às vésperas do carnaval, um dos diretores da Organização Mundial da Saúde chegou a falar que não tinha problema nenhum, que não tinha risco algum, que o carnaval poderia transcorrer normalmente. Então a gente tem um exemplo claro de um órgão centralizado, como ele falhou, porque quando você está diante da incerteza que era esse vírus, ninguém tinha as informações, ainda mais no começo, você tinha que adotar o princípio da precaução, né? E o Brasil também e outros países, a gente assistiu a China, né? Quanto tempo, né, André? Praticamente parada, acontecendo lá o lockdown e as medidas preventivas que deveriam ter sido tomadas não foram tomadas, e agora a gente está vendo os governos literalmente reagindo depois que tomaram um susto em relação à Itália. Um exemplo de impacto imediato, acabou de sair agora há pouco, né? O dado dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que agora é o recorde do recorde, né? Em 2008 tinha sido 700 mil, dessa vez aí passando aí de 3 milhões e 200 mil. Então, realmente, assim, é um impacto brutal na atividade econômica mundial, que já mostrava sinais de desaceleração, já estava num estágio avançado de ciclo, depois de uma longa expansão global que começou em 2009, e como você colocou bem, né?
O problema é querer adotar a mesma solução, o mesmo remédio para países que estão em momentos diferentes, que têm uma estrutura produtiva diferente. Então, eu acho que nesse momento o foco deveria ser até mais do que o que fazer, seria o que não fazer, né? Efetivamente isso. Eu queria voltar rapidamente, justamente nesse ponto em que você fala que as economias já mostravam sinais de fragilidade. Eu, do alto da minha ignorância, achava que estava tudo bem. Eu me reúno de tempos em tempos com alguns bancos de investimento, com Goldman Sachs, com JP Morgan, com UBS, e a minha sensação é que estava tudo bem. O PIB do ano passado nos Estados Unidos crescendo 2,3%, taxa de desemprego em 3,6%, as famílias americanas pouco endividadas, inflação e taxas de juros controlados, e os múltiplos das empresas negociadas no S&P em níveis aceitáveis, né? Diferente, por exemplo, da bolha.com que a gente viveu no início do século. O Trump continua dizendo que é um vírus chinês, apesar de ter se tornado um vírus global, e que esse vírus chinês chegou atrapalhando tudo, inclusive a economia americana, que vivia o seu melhor momento de todos os tempos. Você concorda? Você discorda? Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Olha, se a gente for pegar alguns sinais, né, para analisar os mercados globais, se a gente olhasse um sinal de longo prazo, que é a valoração, a gente olhasse algumas métricas, muitas métricas já estavam superando ou se aproximando de 2000 do estouro da bolha da internet. Então, mostrava-se um mercado muito caro e até com comportamento de mania e coisas que aconteceram na bolha.com que diziam que não se repetiriam, se repetindo. Por exemplo, a empresa não precisa dar lucro, é só fazer aportes na empresa, agora temos que usar novas métricas de valoração. Então já tinha um sinal. No sinal de médio prazo, indicadores antecedentes econômicos, esses que procuram antecipar o ritmo da economia 3, 6 meses à frente, eles já mostravam uma clara deterioração persistente, enquanto a economia continuava, né, os indicadores coincidentes que andam no ritmo da economia estavam indo muito bem, esses que antecipam à frente já projetavam que agora para março desse ano já ia começar a aparecer as leituras econômicas bem ruins. Em relação à taxa de desemprego, uma das características de final de ciclo econômico justamente é chegar numa taxa de desemprego muito, muito baixa. Mas quando você pegasse os dados de desemprego e analisasse a abertura de vagas, por exemplo, você começava a ver já também uma deterioração se iniciando no mercado de trabalho norte-americano. Então a gente tinha esses sinais, né? Geralmente as sementes da recessão elas são plantadas durante um momento bom, durante um momento favorável do bull market, do mercado de alta. E uma coisa que chamou muita minha atenção ano passado é uma sincronia desses sinais envolvendo as principais economias do mundo. Não estava se restringindo só aos Estados Unidos. Se pegasse a Europa, mesmo com tantos estímulos, né, era uma economia que estava andando de lado e com muitas dificuldades, muitos países, principalmente, se a gente pegar a economia que são bons termômetros e bússolas, para a gente ver como é que está o comércio internacional, como a Alemanha, uma economia com uma estrutura produtiva voltada para exportação, ou a Coreia do Sul, elas já vinham também demonstrando uma desaceleração, e a China também, né, com tantos estímulos que vinha fazendo, também mostrava também uma desaceleração. Então, quando você tem uma sincronia das principais economias do mundo indo nessa mesma direção, o sinal se torna mais forte, não é uma coisa localizada. Então isso me chamava muita atenção. Então um mercado muito caro, com valoração exagerada. A gente teve comportamentos no final do ano passado que se aproximam de comportamentos de mania, como por exemplo com as ações da Tesla, com as ações da Virgin. Então você tinha uma série de ingredientes que mostravam, olha, está tendo exageros, a economia real já não está tão boa, ela está começando a se deteriorar. E o que me chamou muita atenção foi que o coronavírus, por muitas semanas e meses, ele foi minimizado e principalmente os efeitos de segunda ordem dele. Ele foi literalmente ignorado. A gente achou que era algo da China, que era um problema da China e a China que se vire. Mas no mundo globalizado de hoje, basta uma pessoa pegar um avião e que o vírus está disseminado. E foi justamente o que aconteceu. E depois tem até uma pergunta sobre isso, até para entender até que ponto o lockdown é efetivo, porque
médicos, infectologistas, virologistas dizem o seguinte: você tem duas maneiras de parar uma pandemia. Uma é através de vacinação, isso está fora de cogitação hoje, e a segunda é através da exposição ao vírus, né? Então, eu fico imaginando num cenário perfeito, onde todo mundo fica em casa, ninguém mais está contaminado, então vem uma primeira pessoa de um país de fora, entra no seu país com o vírus e volta tudo a acontecer novamente. Bom, dito isso, já que o caos está estabelecido, o Goldman Sachs já voltou com um report dizendo que o PIB americano pode ter uma retração de 8% já no primeiro TRI desse ano, somente por causa de março, e que no segundo TRI ele pode ter uma retração de 24%, é o worst case scenario que eles trabalham hoje em dia. Eu imagino que setores já estão sendo e vão continuar sendo por um bom tempo severamente afetados. Acho que quem vai querer entrar num cruzeiro no curto prazo, você pega cidades como Las Vegas, que vivem de aglomerações, né? De muito turismo, de shows, de eventos, de congressos, de seminários, de hotéis lotados, de cassinos lotados. O efeito que isso causa na economia, né? O efeito negativo. Você pega eventos esportivos ao redor do mundo, Olimpíadas sendo cancelada, jogos de futebol, Champions League, torneios de tênis, Indian Wells, Wimbledon deve ser cancelado na semana que vem. Tudo isso somado, parques de diversão, por exemplo, eu nunca tinha lembrado da Disney fechada uma vez na história. A Disney está fechada agora até o dia 1º de abril, já vai postergar até o dia 19 de abril. Então, os efeitos são realmente devastadores. Vamos tentar entrar um pouquinho aqui no Brasil, que, não diferente de outros países, vive o caos. O que fazer no Brasil? Porque as pessoas têm muito mais medo da fome do que do vírus. Se você tivesse com a faixa de presidente da República, qual caminho você seguiria? Olha, difícil, né? Eu acho que o Brasil ele teve um tempo para se preparar grande, e como outros países minimizaram, né, os efeitos de segunda ordem do coronavírus. Porque o próprio lockdown, por completo, em tese, como é que vai conseguir sustentar, por exemplo, o setor de saúde, que precisa de logística, precisa de energia, precisa de alimentos? Então, essa ideia também de que fecha tudo e resolve o problema, como você colocou, e depois alguém volta contaminado e começa de novo, né? Fica muito complicado. O Brasil deveria ter Só feito fazer o quê? um parênteses no que você acabou de falar, não quero te interromper, mas já te interrompendo. A Amazon, que está ajudando a abastecer quem está em casa, já está com problema de coronavírus dentro dos centros de distribuição. É realmente algo assim, são momentos extraordinários, assim, no sentido terrível, né, que o mundo está tendo que lidar. Em relação à preparação, o que deveria ter sido feito é todo um controle, né, de quem estava entrando no Brasil durante esse período. Tem muitos relatos de pessoas falando que não tinha controle algum em aeroportos. Já planejar e preparar hospitais de campanha, como estão agora querendo fazer em estádios. O essencial, né? Se preparar para testar o maior número de pessoas possíveis. Você vê que no Brasil os dados estão caindo esses dias, o pessoal está comemorando, mas na verdade é porque não está tendo testes aqui no Brasil, então não está tendo essa questão. A questão também de ter respiradores, enfim, aprender, né, com as informações que surgiram com base na experiência do que aconteceu na China e em outros países, e você adotar o princípio da precaução, né, e ter redundância, e não se tornar reativo e no meio da confusão você querer reagir e fechar tudo. Então, realmente, agora, como você colocou, né, a estrutura produtiva do Brasil ela é bem diferente de economias como os Estados Unidos, como a Alemanha. Aqui, né, a maior parte da economia é serviços, só que serviços não sofisticados, tem milhões de pessoas que são autônomas. As empresas não têm, né, o fluxo de caixa, não tem caixa para aguentar quase que um mês, né? Você até comentou o dado, não chega a um mês, né? São 27 dias. Não chega a um mês a sobrevivência, então você tem uma questão assim brutal, que o que me preocupa no Brasil são os efeitos de segunda ordem de um lockdown, como, por exemplo, a agitação social, aumento da violência, porque beira o desespero essas pessoas que não têm renda, as empresas, e principalmente as pequenas,
quebrando. Então, eu acho assim, que o mundo está sendo atingido por 3 ondas agora. A primeira onda, que é a onda do coronavírus, que tem que lidar com essa questão de saúde, da pandemia. Você tem uma segunda onda que já está batendo, que é a onda da recessão, né? E dependendo dos desdobramentos, pode virar uma queda muito maior da atividade econômica, se transformando numa depressão. E uma outra onda, que é a que também me preocupa, que está batendo, que é a onda política, no sentido de que essa crise mudar a nossa relação com o Estado, fortalecer o Estado no sentido de empoderar e restringir liberdades individuais, o aumento do intervencionismo. Enfim, eu acho que são essas 3 ondas que estão se chocando e que a gente tem que efetivamente lidar. No caso do Brasil, a gente já deveria ter se preparado. Como não se preparou, agora essa questão da pandemia ela tem que ser também pesada com essa questão econômica. Não adianta, as pessoas querem separar, não, primeiro cuida disso e daquilo. A gente está tratando de um sistema complexo, as partes são interdependentes, interagem entre si, não adianta quebrar em partes e achar que vai resolver uma ou outra, porque os desdobramentos econômicos, a gente viu aí os dados econômicos do emprego nos Estados Unidos. Imagina o impacto no Brasil. O Brasil que já vem de uma profunda recessão em 2016, 2017, 3 anos seguidos crescendo só 1%, tinha ainda mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Então imagina agora você destruindo pequenas e médias empresas, você destruindo a renda de autônomos, porque assim, qual o plano para você desligar tudo e qual o plano para você reativar tudo? E será que basta um botão, é um interruptor, liga e desliga? Então acho que são questões muito complexas e delicadas. Sem dúvida. O Bill Gates, né, que acabou sendo, sem querer, o profeta do apocalipse, né, que ele fez um TED Talks em 2015, se eu não me engano, falando que o próximo inimigo das nações seria justamente um vírus. Ele voltou a dar uma entrevista 3 dias atrás para o Chris Anderson, que é o CEO do TED Talks, e ele falou justamente isso, que as nações mais pobres vão sofrer muito mais. E não só por causa da estrutura produtiva. Você pega, por exemplo, a qualidade de vida dessas pessoas, todo mundo mandando as pessoas ficarem em casa. Você pode imaginar uma família de 8 pessoas com um único cômodo em casa, mandar as pessoas ficarem em casa. Você pega, por exemplo, a densidade demográfica de uma Rocinha, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas habitam a Rocinha. Imagina se o vírus espalha por aí, a quantidade de pessoas doentes, o caos social que se tornaria. Então, assim, a falta de nutrição, 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil, entre 20 mil e 50 mil pessoas morrem por ano no Brasil por falta de alimento, por falta de nutrição. Então, isso está diretamente ligado à imunidade, né? Você não tem uma boa nutrição, você tem uma imunidade mais baixa. E o medo dos sistemas de saúde entrarem em colapso, ele é real, ele é iminente, então a gente tem que realmente, acho que num primeiríssimo momento, tentar fazer o lockdown para minimizar, para fazer com que a curva seja achatada, alongada, e que de alguma maneira a gente consiga preparar os sistemas de saúde. E eu acho que em algum momento a gente vai ter que voltar a produzir. Você não pode esquecer que no Brasil tem mais de 40 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Você tem mais 30 milhões de brasileiros, acho que são 38 milhões de brasileiros autônomos. Você tem 58% da população que não tem nenhum tipo de poupança. Então, quando a gente soma isso tudo, a gente está falando de quase 100 milhões de brasileiros que precisam arregaçar as mangas e trabalhar todo dia. E a minha grande preocupação em relação ao nosso querido país é como sair do lockdown e quando sair do lockdown. Dizem que existe aquela pergunta de $1 milhão, né? Essa pergunta vale trilhões de dólares para o mundo. Como e quando sair do lockdown? Você, como economista, quais são os setores da economia que você ligaria primeiro e qual seria a sua estratégia para tentar retomar a atividade econômica? Eu acho que tem setores que eles não podem nem ser Estou fazendo perguntas cabulosas aqui para você. Não podem nem ser desligados, né? Como, por exemplo, energia, logística, alimentos, setores públicos envolvendo a segurança, né? Como eu disse, né? Já é uma questão de tempo, né? Durante o lockdown, para uma agitação social maior, aumento da violência. Enfim, eu acho que é muito, muito complicado. Acho que é assim, a gente tem que usar as informações que a gente teve agora com as experiências que já aconteceram
na China e em outros países, para criar uma estratégia mais inteligente no sentido e também criar alternativas em cima disso. Então, como falaram, o lockdown, por exemplo, vertical, de isolar os grupos de risco. A gente tem ainda uma ponta de esperança com alguns protocolos de medicamentos que parecem ser promissores, né? Isso também pode ser um grande passo nesse sentido. Incentivar, já deveria ter tido campanhas, incentivar antes de começar a chegar nessa situação, a distância social, a questões envolvendo higiene, utilização e distribuição e utilização de máscaras. Enfim, acho que tinha muita coisa que deveria ser feita. Por exemplo, Nova York, né, já está anunciando que vai flexibilizar um pouco, né, em breve o lockdown, vai querer fechar ruas para as pessoas poderem andar mais distantes uma das outras, porque o impacto, né, os desdobramentos, os efeitos de segunda ordem econômicos, eles podem significar muito mais mortes do que a própria pandemia em si. Então, eu acho assim, que a gente tem que ter muitas alternativas, deveria ter redundância. Por exemplo, as empresas, uma coisa também que preocupa, né? Muitas das empresas que serão resgatadas no mundo são aquelas empresas que, por muito tempo, ao invés de formar uma reserva, alguma coisa para momentos de eventos inesperados, devastadores, elas simplesmente recompravam as próprias ações, né? Os chamados buybacks. Buybacks. O Trump fez um discurso sobre isso, dizendo que ele vai penalizar essas empresas que usarem dessa prática, né? Explica um pouquinho para quem não sabe o que é o buyback. Nos Estados Unidos, né, os dividendos, né, eles são tributados, então as empresas, ao invés de distribuir os resultados via dividendos, preferem, né, utilizar para recomprar ações. É uma prática. E que no final acaba valorizando as ações. Artificial as ações. E tem empresa que mesmo que utilizava essa prática, né, para valorizar as ações, porque tem bônus, né, às vezes dos executivos, baseado na performance da ação. Enfim, se tem um ciclo, né, perverso, né, que era utilizado, e essas empresas não juntaram uma redundância para momentos como agora, e a gente entra no chamado risco moral, né, que aconteceu em 2008, quando a gente teve as instituições financeiras sendo resgatadas, e agora aquela história, né? Uma das posturas de governos e bancos centrais sendo tomadores de última instância desencadeia o risco moral, que é o quê? Você pode fazer o que for, pode assumir riscos, faz o diabo ali, se der problema, você vai ser resgatado, você vai ser salvo, ou você é grande demais para quebrar, então você não deixa o sistema se filtrar de tempos em tempos por aqueles que assumiram riscos desnecessários, negligenciaram riscos. A gente viu, depois a gente vai falar sobre investimentos, o que a gente está vendo na crise de liquidez justamente é isso, é a alavancagem. Muitos fundos que estavam alavancados até as tampas, né? E aí com as quedas do mercado, eles tendo chamadas de margem, né? Tendo que cobrir prejuízo e tendo que vender todo tipo de ativo para cobrir isso. Então, eu acho que assim, a gente tem questões morais sendo envolvidas, questões econômicas, questões de saúde, e mostrou só uma coisa para todo mundo: como o mundo, a estrutura globalizada atual que estava, era extremamente frágil. Extremamente frágil e que suscetível a qualquer fagulha, qualquer faísca de risco sistêmico, né? As pessoas acharam que, não, dá para consertar, dá para manejar. Não, um mundo tão conectado, tão interligado, tem também esse lado ruim, né, que você fica vulnerável e frágil a riscos sistêmicos. Aproveitando esse gancho, como é que você encara a frase do Fed que diz: "We have infinite amount of cash"? Nós temos uma quantidade de dinheiro infinita. Seu cachorro acordou. Meu cachorro acordou aqui. Ele não gosta falou do Fed, eles começam a latir. Olha, eu acho Como é que você leva isso, o Fed, dizer que tem dinheiro infinito para imprimir? Eu acho que ele está adotando aquela postura que o Banco Central Europeu já ensaiava e tinha adotado em algumas oportunidades, de custe o que custar, não há limite, e que podemos, né, criar dinheiro infinito, podemos comprar todos os ativos, podemos emprestar para todo mundo. Eu acho que isso mostra o nível de distorção que chegou à economia mundial, e uma das coisas que mais me preocupa é o mundo está desaprendendo o que efetivamente gera riqueza. O mundo está desaprendendo aquilo que o empreendedor que assume riscos, procura solucionar problemas, inovações, risk-taker,
E não, simplesmente não. Deu um problema, cria dinheiro e compra tudo. Deu um dinheiro, porque esse tipo de postura mostra, incentiva ainda mais a questão do risco moral. E como eu disse, as sementes dos problemas foram plantadas anteriormente, porque quando você coloca taxas de juros artificialmente baixas, zero ou negativa, você incentiva uma série de projetos e investimentos que em condições normais não seriam aceitos. Você incentiva posturas para negligenciar riscos que, em condições normais, o cara fala, não, eu não quero me expor ao risco da ruína, que senão eu vou tomar um game over, eu não vou fazer isso. Agora, se o cara falar, não, é infinito, não tem problema, eu acho que a gente está indo para uma direção de mais intervencionismo, aumentando o poder estatal, restringindo liberdades e, além disso... A postura está errada. Além disso, incentivando ainda mais o risco moral. E o que me deixa profundamente incomodado é que quem se beneficia desse arranjo é todo mundo? Não! Aqueles grupos que estão próximos ao poder, o chamado rent-seeking, que através de manipulação social e política se aproxima do poder e aí consegue benefícios, privilégios, protecionismo e tem acesso a esses recursos que são criados a partir do nada, são eles que se beneficiam. Agora, as pequenas empresas, o pequeno empreendedor, o trabalhador, essas pessoas, elas não conseguem, muito menos, se defender dos efeitos de segunda ordem de você criar dinheiro do nada, como, por exemplo, que é deteriorar o poder de compra da moeda. Porque você criar dinheiro do nada não gera riqueza. Por exemplo, se hoje o Banco Central brasileiro anunciasse que vai emitir e cada brasileiro vai receber R$1 milhão. Então, todo brasileiro tem R$1 milhão agora. Como a capacidade do país de produzir determinados produtos e serviços é restrita à quantidade de matéria-prima, é restrita à quantidade de mão de obra disponível, é restrita ao prazo de produção, você consegue produzir tantos carros, motos, ao longo de um ano, todo mundo com poder de compra artificialmente alto, do nada, sai para consumir, os preços disparam. Inflação. É só comprar no exterior, precisa de moeda estrangeira para comprar no exterior. Todo mundo sai para comprar dólar, por exemplo, dispara a taxa de câmbio. Então, a geração de riqueza, ela vem de você ter capacidade de produzir cada vez mais produtos e serviços, e não simplesmente criar dinheiro do nada. Senão, países de forma artificial. Venezuela, Argentina, né, eles seriam uma das principais economias do mundo. Então, eu acho que o mundo está desaprendendo o que é gerar riqueza, da onde gera riqueza, e está presa nessas questões aí de bailout, de socorro, resgates, de injeção de dinheiro do nada. Enquanto isso, a economia real, né, a estrutura produtiva vai ficando precária. E o mais perigoso, quando você faz essas manipulações de taxas artificiais e resgates, você desalinha as reais preferências dos consumidores daquilo que está sendo produzido. Então você incentiva, como a gente viu, por exemplo, no Brasil, com uma taxa de juros muito baixa, incentivou, por exemplo, a venda e a produção de caminhões. E isso implicou em efeitos de segunda ordem terríveis no frete, derrubou o preço do frete, que aí gerou depois a greve dos caminhoneiros, enfim. Com economia tem que fazer o simples, né? Não adianta querer inventar, né? Vamos falar então, já pegando o seu gancho, falar de investimentos, de classe de ativos. A gente já tem 35 minutos de live, eu não falei ainda do Bitcoin. Eu confesso que eu estou um pouco... Não pode falar nem de Fed, nem de Bitcoin, pelo visto. Bitcoin pode falar. Pode falar. Tá bom. Então vamos lá. Eu sempre tive o conceito do Bitcoin por ser totalmente descentralizado de tudo que a gente vive, uma moeda deflacionária com uma quantidade limitada de unidades em circulação, 21 milhões de unidades em circulação, imposto pelo seu próprio sistema. Todas as características do Bitcoin sempre me levaram a acreditar que ele é um ativo descorrelacionado de tudo que a gente está vivendo. Entretanto, com a queda do sistema financeiro, o Bitcoin acabou caindo junto, né? O ouro caiu, outros ativos também caíram, e confesso que eu fiquei, por um lado, um pouco decepcionado, e queria ouvir de você. Você tem um modelo magnífico de antifragilidade, de criptoativos. Eu queria que você falasse para a gente por que o Bitcoin caiu. Então, assim como 2008 também, você teve um momento ápice da crise, que você teve uma crise de liquidez muito grande, né? Um mundo muito alavancado,
Com o crash que aconteceu, você teve chamadas de margem, né? Porque as pessoas estavam expostas mais do que o próprio patrimônio do fundo ou do que da carteira para cobrir prejuízos, então vai vendendo tudo que tem. Se o cara pudesse vender até os móveis da casa para fazer frente a essas chamadas de margem e prejuízo, eles fariam. E aí você tem um momento que cai literalmente tudo, como o ouro caiu em 2008, no ápice da crise de liquidez, e depois ele se recuperou rapidamente, fechando o ano, o ouro, na época, positivo em 5%, mais 5% em dólares, enquanto as bolsas acumulavam quedas aí superiores a 40%. Dessa vez também aconteceu isso, você teve com a baixíssima volatilidade. Olha como o mundo ignorou, né? Por meses, mesmo com o coronavírus ele se alastrando na China, a China literalmente parada, a Bolsa Americana não parava de fazer novas máximas e num ambiente de baixíssima volatilidade, ou seja, ninguém esperando nenhum solavanco e nenhum tipo de susto, e pelos modelos de risco que as tesourarias utilizam, a volatilidade para eles é risco, baixíssima, fazia eles poderem alavancar ainda mais as posições. Quando você tem um crash, que é o crash mais surpreendente, rápido e intenso, inclusive de 1929, em termos de velocidade da queda, então o que acontece? Essas posições alavancadas, literalmente o cara perdeu tudo, ficou devendo chamadas de margem e teve que vender tudo. No Bitcoin, já há alguns meses, a gente tinha um movimento interessante de investidores institucionais. Então tinham fundos que estavam já no Bitcoin comprando, e assim como eles tiveram que vender o ouro para cobrir margens, com essa maior participação de investidores institucionais no Bitcoin, também a gente teve esse sell-off forte. Mas o interessante é que mesmo se a gente olhar com esse sell-off do Bitcoin e no ouro, se a gente olhasse a performance do Bitcoin em reais, e comparasse com a queda das bolsas, com a queda dos fundos imobiliários, com a queda no Tesouro Direto, a gente veria que o Bitcoin à frente de tudo. Por exemplo, agora se a gente vê a performance em reais, começou o ano por volta de 29 mil reais, estava lá 33 mil e poucos reais. Então, positivo, enquanto a Bolsa ainda acumula queda de 35% em reais, fundo imobiliário queda superiores a 25%, tem título do Tesouro Direto caindo mais de 20%, só o dólar subiu esse ano mais de 20%, dólar em relação ao real, mais de 26%. E mesmo em dólar, se a gente for ver o Bitcoin, agora uma pequena queda em dólar, no auge também, se comparasse com outras classes de ativo, estava na frente. Por exemplo, uma coisa que caiu muito, que ninguém esperava, bondes de grau de investimento, ou seja, empresas que a agência de risco colocou uma classificação de algo que teoricamente seria seguro e era para segurar portfólios, aquilo chegou a cair mais de 20%. Fundos quant, lendários, até do Jim Simons, caindo 22%, o próprio Ray Dalio. Então, assim, se a gente olha todo o cenário das classes de ativo e vê qual o papel de uma reserva de valor, uma alternativa à moeda estatal, como o ouro, que já se provou há milênios, e no caso, uma que está despontando como ouro digital, por ter características de reserva de valor, escassez, não pode ser multiplicado, inflacionado, pode ser armazenado, tem mais utilidade além da reserva de valor. Enfim, o Bitcoin, a gente olha que quem tinha no portfólio ouro e Bitcoin, o impacto em relação às outras classes de ativo, aquilo segurou o portfólio global daquele investidor. E se a gente olhar em reais, foi uma apreciação em reais. Uma apreciação em reais. Então, fez muita diferença. Está muito parecido com o que aconteceu em 2008, de você ter esse sell-off generalizado, que aí tudo cai literalmente, porque você tem essa busca desenfreada pela liquidez, é o desespero total, e a rápida recuperação posterior. Então, eu acho assim que o Bitcoin, se você olha em termos relativos, e o ouro também, com as outras classes de ativo, cumpriu um papel importantíssimo no portfólio global de qualquer investidor. Então, o investidor, por exemplo, brasileiro, que tinha dólares, tinha Bitcoin e tinha ouro, o impacto daquilo que causou fundo imobiliário, tesouro direto, ações, tesouro direto, imagina, tinha um título do tesouro direto de prazos mais longos, com o ajuste que aconteceu nos juros futuros, que chegou a cair quase 30% em reais. Se a gente colocar em dólares, então, assim, eu acho que se você olha o todo, efetivamente, quem tinha isso alocado no portfólio conseguiu amenizar demais
as perdas em dólares e em reais, como você colocou, ainda se apreciou. Então, eu acho que outra coisa que as pessoas também esquecem, André, é que no começo de 2019, o Bitcoin estava 15 mil reais, né? 15 mil Sim, reais. sim. 15 Não, mil eu reais acho e agora que 33 mil. eu continuo compradíssimo no Bitcoin, porque eu acredito no conceito. E a análise que eu faço do que aconteceu nesse primeiro momento da crise foi, primeiro, o mundo empobreceu. Pessoas com medo de onde seria o fundo do poço dolarizaram suas vidas, né? Ou colocaram em moeda corrente do seu país, ou seja, desfizeram investimentos, realizaram seus prejuízos e fizeram dólares ou reais para esperar e entender onde é o fundo do poço, né? Então, o mundo empobreceu, as pessoas estão em moeda fiduciária agora, quem ficou no Bitcoin ainda se segurou, quem ficou no ouro ainda se segurou, e o Bitcoin tem um evento importantíssimo que vai acontecer esse ano, o halving do Bitcoin. Eu queria que você falasse sobre isso. O halving do Bitcoin, para quem não sabe, a recompensa por bloco minerado pelo minerador, que hoje é de 12,5 Bitcoins por bloco, vai cair em maio, nos próximos 50 dias, para 6,25 Bitcoins, o que permite que a gente conclua que vai ter menos oferta de Bitcoin no mercado, e quando você tem uma demanda estável ou uma demanda crescente e a oferta ela diminui, a tendência é que o preço volte a subir. Eu queria que você falasse do halving do Bitcoin, se ele perdeu a importância por causa do coronavírus, se ele continua importante, e o que esperar, para a gente finalizar nossa live, do Bitcoin para os próximos meses e o que esperar das economias mundiais para os próximos meses. Olha, diante do cenário da economia global, que você já tinha esses desequilíbrios globais, aflorados e intensificados com o gatilho do coronavírus paralisando literalmente o mundo e criando uma série de dilemas e mostrando as fragilidades desse mundo globalizado, você tem uma resposta dos governos e bancos centrais, que é o quê? Bancos centrais criando, né, mais dinheiro, né, fiat money, dinheiro estatal do nada, ou seja, aumentando a oferta de dinheiro estatal. Qual a oferta, o limite de oferta dos dólares, do euro? Não tem, é como eles colocaram, né? É infinito. E por outro lado, você ainda tem governos fazendo uma série de pacotes, né, de estímulo fiscal, já diante de um cenário que eles já estavam trabalhando com déficit fiscais. Quer dizer o quê? Que os governos já estavam gastando muito mais do que eles arrecadam, estavam aí se endividando, e agora eles estão aumentando ainda mais esse rombo aí, e esse processo de endividamento vai ser intensificado. Diante disso, você tem que alocar de tempos em tempos, quando acontece isso, parte do seu portfólio para uma gaveta que eu chamo reserva de valor, que são ativos que não é para você especular, querer ganhar, enfim, é literalmente para você preservar o seu capital ao longo de todo esse ciclo de baixa, ao longo de todo esse ciclo problemático. Uma que já se provou no tempo, que é, no caso, o ouro, e outra que está despontando o Bitcoin, o ouro digital. Por quê? Reserva de valor tem que ter determinadas características. A primeira, escassez. Não pode ser multiplicado ou inflacionado por vontade de um grupo ou por um governo. Tanto ouro e Bitcoin preenchem isso. Na questão de devem permitir serem armazenadas e não se deteriorar no tempo. Você conseguir guardar isso, você consegue guardar ouro, você consegue guardar e armazenar o Bitcoin. Tem mais de uma utilidade além do papel de reserva de valor. O ouro aí tem uma série de aplicações. O Bitcoin é a base de todo um ecossistema de criptomoedas que surgiu e que está na infância da infância. E interessante que o próprio Bitcoin ele surge como uma resposta à crise de 2008, tanto que no primeiro bloco foi colocada a manchete se referindo ali à onda de resgates que estavam acontecendo naquele momento. Esse grupo, ou essa pessoa que criou o Bitcoin, ele quis criar uma alternativa para mostrar, olha, tem que ter uma alternativa a esse sistema financeiro mundial centralizado, frágil. Sem dúvida, a gente não pode esquecer que o Bitcoin surgiu a partir de uma crise. Exatamente, surgiu como uma alternativa a isso, porque o que acontece quando você fica numa moeda que ela vai sendo multiplicado ao longo do tempo, ela vai se deteriorando, você perde o poder de compra ao longo do tempo. Você pegar mesmo o dólar, que é a base da economia mundial, a maior parte das dívidas ainda em dólar, a perda de poder
de compra do dólar ao longo do tempo. Você colocar o real, desde o começo do plano real, então você vai ver que R$ 1, que comprava R$ 1 no começo do plano real, agora não compra nem 13, 14 centavos. Então é uma brutal destruição do poder de compra. Então, diante disso, você aloca em alternativas à moeda estatal, que no caso, ouro e Bitcoin. E aí o evento, né, do Helve, que você colocou bem. Imagina que no momento que você tem uma maior demanda por reserva de valor, você vai ter um evento, no caso específico do Bitcoin, que vai tornar ele ainda mais escasso. E que acontece a cada 4 anos. Exatamente. Então você tem, por um lado, um aumento da demanda por reservas de valor e, por outro, no caso do Bitcoin, você tem um aumento da própria escassez dele. E o mais interessante, ele tem uma oferta limitada, não tem uma autoridade central mudando taxa de juros, fazendo isso, fazendo aquilo. O Bitcoin não pode imprimir mais dinheiro, não pode imprimir mais unidades de Bitcoin. O Bitcoin não tem circuit breaker, funciona 24 horas, não tem como desligar ele, etc. E outra coisa que tá, algo que para mim tá espetacular, mesmo com o mundo literalmente parando, o Bitcoin continua 24 horas por dia funcionando aí normalmente, mesmo com a China literalmente parada, sendo que grande parte dos mineradores vem da China. Então, realmente, assim, acho que é um experimento humano assim, espetacular em termos de alternativa justamente a esse sistema que está se mostrando, mais uma vez, extremamente frágil. Tudo caindo. Quando cai uma bolsa nos Estados Unidos, cai no Brasil, cai na Europa. Você tem essa postura agressiva de governos tentando conter, fazendo bailouts sobre o risco moral, e o Bitcoin totalmente ali no seu mundo à parte, sem nenhum grupo, né, e uma autoridade central comandando, com regras imutáveis, ou seja, vai ter aquele número de bitcoins, ponto. Não vai falar, não, agora a gente vai fazer uma impressão e vai para 42 milhões de bitcoins, etc. Enfim, eu acho que no meio da encrenca e do ápice da crise de liquidez, ele segurou em termos relativos a tudo que a gente viu aí, que o estrago foi grande desde renda fixa de grau de investimento, fundos lendários, e agora a gente tem esse outro movimento que vai ser mais interessante ainda para acompanhar, que é, diante da tendência de aumento por demanda de reserva de valor, você vai ter um evento que vai torná-lo ainda mais escasso. Incrível. Richard, eu queria agradecer pelo seu tempo. Cada vez que eu converso com você, eu aumento minha admiração. E você foi muito gentil de, no meio desse momento que você está tão requisitado, de parar e falar um pouquinho para a comunidade de cripto, para os clientes da Bitcoin Trade. E eu sou um grande admirador e um grande fã seu. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu passo a palavra se você quiser falar mais alguma coisa. Pô, eu que agradeço, André. O sentimento é recíproco. Como eu falei no início, né, da live, você é um dos empreendedores que eu mais admiro, a forma, o mindset, como atua em todos os negócios, né, que você empreendeu. É um early adopter, né, do Bitcoin, já também antecipando, né, procurando alternativas para esse mundo, né, que está se mostrando, né, cada vez mais frágil, esse sistema financeiro mundial centralizado e extremamente frágil. E eu acho que a mensagem, né, que eu queria deixar para todo mundo, né, é ficar atento, né, e entender que quando a gente trata de Bitcoin, classes de ativo, não adianta querer separar, tudo é conectado, né? E o Bitcoin ele justamente surgiu a partir da crise de 2008, que está sendo retomada agora. 2008 é como se fosse o ano que não acabou, né? Eles simplesmente postergaram, né? E que as pessoas nesse momento têm que procurar a preservação